Mas, queridos, Deus trouxe uma palavra para mim falar com vocês hoje. Domingo nós falamos sobre o quê? Sobre propósito. Que bom que você absorveu isso e você vai comentar sobre isso na célula. Que prazer. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante também. Salmos 115 e 16. Salmos 115 e 16. Salmos 115 e 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos homens. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Eu quero falar hoje com você sobre o que Deus confiou a você e o que você não pode abrir mão nunca disso. Eu quero falar com você hoje sobre governo. E você é escravo daquilo que você não governa. É sobre isso que eu quero falar. E isso é tão forte que se você conseguir absorver isso essa noite, você vai sair daqui com uma lista de coisas para poder resolver ainda esta semana. Escravo do que não governa. No versículo que lemos, está bem claro que os céus, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou a você. A terra Ele confiou a nós. A terra Ele confiou a Adão e disse: sujeitai-a, dominai-a. O problema é que quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos escravos daquilo que nós não governamos. E quando nós nos tornamos escravos do que não governamos, nós vivemos a pior das vidas, pior dos mundos, porque você vive, você não é, mas você vive aquilo que você acredita. Porque a Bíblia diz que assim como imagina a sua alma, assim é. Assim como você pensa, assim é. E o que você precisa entender é que você não é a sua condição. Pastor, o que é uma condição? Eu vou te explicar para você o que é uma condição. E que a condição não pode se tornar verdade para você. Um exemplo muito simples para mim te dar. Quando eu coloco a mão nos meus olhos, a pergunta que eu te faço é: eu estou vendo alguma coisa? Me responde: eu estou vendo alguma coisa? A pergunta que eu te faço é: eu sou cego? Eu sou cego? Então, os meus olhos vendados não me tornam cego. É apenas uma condição. E a condição, para mim, não pode ser um fato de que eu não vejo. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. E quando eu entendo e absorvo que eu sou a minha condição, eu me torno escravo daquilo que eu acredito. Porque você usufrui do que você acredita. Tudo aquilo que você alimenta, você traz à realidade. Das coisas mais simples às mais complexas, uma vez alimentada, trará a existência. Tão simples como Jó, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Gastou muito tempo pensando, trouxe a existência. Porém eu não sou a minha condição. Se eu não sou a minha condição, então por que é
que por muitas vezes eu não vivo a essência do que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso, que eu tenho. E ela diz que eu sou mais do que vencedor, e ela diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ela diz que nele eu sou mais do que vencedor, e que se eu crer eu veria a glória de Deus, e que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A Bíblia está recheada de textos me garantindo vitórias. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o resultado é simplesmente fruto daquilo que eu acredito. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, e ação gera resultado. A questão é que eu falo, eu expresso aquilo que eu penso. A origem de tudo está no meu entendimento. Por isso a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas o problema, a boca fala do que o coração está cheio, mas Provérbios diz assim, que do fruto dos meus lábios eu me alimento. O meu dia a dia se alimenta do fruto daquilo que eu libero. Quando eu vejo isso, escravo daquilo que eu não governo, eu vejo que eu não sou, mas eu vivo aquilo que eu acredito. E se eu acredito que a minha condição é verdade, então eu me torno um alienado. Pastor, o que é alienação? Alienação é entregar o governo da sua vida a algo ou a alguém. É quando você não governa. É quando você entregou o governo da sua casa, da sua família, da sua fé, do que você acredita a alguma circunstância ou a alguma pessoa. Se tornar escravo daquilo que eu acredito é se tornar um alienado, entregar o governo. E há várias formas de poder fazer isso. Vou te dizer algumas. Há pessoas que são alienadas pela ignorância, porque a Bíblia diz que o povo sofre, é destruído por falta de conhecimento. Então um povo destruído porque não sabe. E se eu não sei, eu sou obrigado a acreditar em tudo que falam. Se eu não conheço, eu sou obrigado a absorver tudo aquilo que dizem. Há pessoas alienadas que entregou o controle da sua vida a sistemas, sejam eles políticos, sejam eles religiosos. Então ele não governa, mas ele entregou sua vida, a sua casa, a sistemas que manipulam. Eu já sofri com isso, e eu acredito que muitos aqui algum dia já sofreu com isso também. Porque o sistema, ele quer o controle da sua vida. O sistema quer manipular a sua vida, seja ele qual for. Se nós olharmos no tempo de Jesus, o sistema tentava travar, ter o controle das pessoas. Alienação pela informação. Hoje em dia é difícil você assistir qualquer programa, entrar na rede social e você não sabe no que você acredita e no que você não acredita mais. Porque a manipulação da informação, ela está terrível. E quando eu entrego o controle da minha vida a essas fake news, e a Bíblia diz assim, e isso não é de hoje, dizendo que há paz quando não há paz. A alienação do medo, quando a minha vida, eu entrego o governo da minha vida a um medo,
ao medo da pandemia, ao medo do futuro, ao medo da morte, ao medo da crise, ao medo da escassez. É quando eu não governo, é quando o medo me governa. Golias estava ganhando uma guerra no grito, só colocando o pavor, e o povo com medo, entregando seus sentimentos, entregando a sua ousadia, a sua coragem, entregando tudo aquilo que era direito deles, por causa do medo, alienação. Não governar é entregar a sua vida, a cultura de um lugar, é entregar a sua vida, a sua essência, a cultura, e ser moldado por uma cultura. Há diversas alienações, mas há uma coisa que muda tudo isso, e é disso que eu quero falar com vocês. É que para mim vencer tudo isso, eu preciso questionar, porque as perguntas são mais inteligentes que as respostas, e Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. E quando eu começo a perguntar, e quando eu começo a questionar, quando eu começo a entender o que é o governo, quando eu entendo que eu não posso dar o governo da minha vida a pessoas, a circunstâncias, eu preciso de um posicionamento. Agora, a maior de todas as crises é entender que a nossa maior traiçoeira de todas são as nossas emoções. As nossas emoções nos traem, as nossas emoções nos passam para trás. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sofri muitos anos da minha vida, e uma pessoa que fez muita diferença na minha vida há muitos anos atrás foi o pastor Juversino, em relação ao que eu vou te dizer agora. O que é assumir o governo? Assumir o governo é você entender a sua parcela, é você entender quem você é. E o problema é que às vezes nós espiritualizamos demais. Deu certo, foi Deus. Deu errado, o diabo agiu. E eu? Onde está a minha parcela nisso? Onde eu acertei? Onde eu errei? Onde eu decidi? Onde sou eu nessa história? Mas se eu não governo, eu me torno escravo daquilo que eu não governo. E eu quero falar com você sobre homens na Bíblia que foram escravos daquilo que não governaram e passaram por momentos terríveis. E nós precisamos entender que as nossas emoções, elas são capazes de destruir. Você sabia que 86% de situações que um pastor resolve são emocionais e 14% são espirituais? 86% é família, é finança, é relacionamento, é dia a dia. Sabia disso? Sabia que é sempre no pico da emoção que vem as piores decisões? É por isso que há um pedido de Deus, quando Ele fala: filho meu,
Guardai-me o seu coração. E coração aqui ele está dizendo, é o nosso entendimento. Porque onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Eu não posso ser escravo das minhas emoções. E é aqui que eu quero falar com você. Eu não posso ser escravo das minhas emoções. A Bíblia está recheada de homens que se perderam. Alguns tiveram uma outra chance, mas que foram escravos daquilo que não governaram. Esaú foi governado pela fome, pelo estômago. E ao ser governado pela fome, ele perdeu a sua primogenitura, porque você é escravo daquilo que você não governa. Um momento de bobeira. Um momento de bobeira. Sansão foi governado por uma paixão louca, absurda. Pensa num homem com intimidade com o Espírito Santo. Pensa num homem cheio de Deus, mas se tornou escravo daquilo que ele não governou. Davi foi escravo dos seus impulsos sexuais. Judas foi escravo do dinheiro, da avareza. E a sua ação de não governar as suas emoções o destruiu. Jacó foi governado pela mentira. Adão foi governado pelo orgulho. Não teve a humildade de dizer assim, fui eu que errei. Não, a mulher que o Senhor me deu. Você olha na Bíblia e você vê pessoas sempre sendo governadas e se tornam escravas. O povo de Israel, governado ainda pelo Egito. Deixa eu te dizer a essência da santidade. Sabe qual era o problema de Israel? A essência da santidade. Uma coisa é eu sair do Egito, a outra coisa é o Egito sair de mim. E há pessoas que saíram do Egito, mas ainda não estão no governo, porque o Egito ainda pulsa dentro. O Egito ainda pulsa. E eu preciso acordar para o que é que está me governando e está roubando o propósito, que está roubando o Espírito Santo, que está roubando a essência. Há pessoas que são governadas pelo luto, pelo passado. Um casamento que não deu certo, alguém que Deus recolheu, uma empresa que faliu, um erro no passado, e não tem nem a ver com o perdão de Deus, tem a ver com se perdoar. E há pessoas que são escravas do passado. E deixa eu te dizer uma coisa, se você é escravo do passado, você não vai governar nunca e não vai avançar, porque a Bíblia diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, aí eu prossigo para o alvo. Você não prossegue se não deixar as coisas que para trás ficam. Mas há pessoas que o que governa ela é o passado, que o que governa ela é a culpa. E deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de você levantar a cabeça e dar um rumo na sua vida. Está na hora de você sacudir a poeira em nome de Jesus, perdoar quem for necessário, se perdoar, livrar dessa acusação em nome de Jesus. Há pessoas que são governadas pelas redes sociais. Há pessoas que são governadas, e isso já virou um vício. Ela entra para mandar uma mensagem, para fazer um negócio, e o dedinho só vai rodando, e quando vê já passou o dia.
porque ela está governada. Ela está escrava, porque ela não governa. Escravo do seu temperamento, escravo da ira. Eu sou assim mesmo. Todo mundo já me conhece. Quando eu explodo, me segura. Eu sou assim mesmo. E nós nos tornamos escravos daquilo que nós não governamos. Quando nós não governamos a nossa vida financeira, a Bíblia diz, não é um ditado chinês, não é um ditado popular. A Bíblia diz assim, que você é servo de quem te empresta. Peguei emprestado, a Bíblia diz que se eu peguei emprestado, eu sou servo, eu sou escravo de quem me emprestou. Tudo isso é tão sério, que eu preciso entender que quando eu não estou no governo, eu me torno escravo de no mínimo 3 coisas. Primeiro, eu me torno escravo de ambientes. O ambiente governa. Já conheceu alguém que foi para alguma clínica de recuperação? Ficou 1 ano, não usou nada, saiu limpinho. Consegue ou não consegue ficar limpo? Consegue. Mas ele voltou. Não deu 1 mês, você viu ele de novo, todo arrebentado. Você já viu essa cena? Eu canso de ver isso. É simplesmente porque ele voltou para o mesmo ambiente. E quem não governa, o ambiente governa. Ambientes, seja ele quais forem. O ambiente de reclamação, de tristeza, de mentira, de falsidade, de alcoolismo, de vício, de traição, de prostituição, de promiscuidade. O ambiente governa. Quando você não governa, o ambiente governa. Porque quando você não governa, você tem uma necessidade de aceitação. E por querer ser aceito, fica que nem Pedro. Está no meio dos gentios, eu sou um. Está no meio dos judeus, eu sou outro. Quando eu não governo, eu me torno um camaleão, porque eu quero ser amado. E o nome disso é falta de identidade. Porque quando eu governo o ambiente respeita. Quando eu governo, o ambiente respeita. Quando eu não governo, primeiro, eu sou governado por ambientes. Segundo, eu sou governado por pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Independente do que você faça, você sempre vai ser notícia. E a sua maior luta na vida é que você não pode viver para agradar ninguém. Porque quando eu tento agradar a todos, com certeza estou desagradando o Espírito Santo. Quando eu tento agradar a todos, eu estou sendo falso com alguém. Mas quando eu não governo, as pessoas me governam. E nessa necessidade de aceitação, eu sou escravo do like, eu sou escravo do joinha, eu sou escravo de seguidores no Instagram, eu sou escravo de visualizações, eu sou escravo da opinião pública, eu sou escravo do que os outros dizem, porque as pessoas estão governando a minha vida. Então as pessoas vivem em crise. Vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui teve um apelido na escola? Não, você teve. Eu sei que você teve. Você que é um pouco mais antigo, você teve. Eu tive muitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você colocou uma corda no pescoço por causa disso? Pulou da ponte? Mas nós estamos vivendo uma geração que não suporta, porque ela é escravo do que as pessoas acham, escravo do que as pessoas pensam.
porque não estão no governo. Então elas são escravas. E elas são escravas. Perdoe te dizer isso. Não perdoe não. Eu vou falar. Elas são escravas porque elas são mimadas. Pastor, o que é mimado? Mimado é a pessoa que não ouviu o tanto de não necessário na vida. É falta de não. O dia que ela vai para o mundo real e ela vai tentar um emprego, não. Ela vai tentar ser aceito, não. Ela vai tentar um relacionamento, não. Porta na cara. Então o mundo colorido dela desaba. Então ela é escrava do que todo mundo acha. Então as pessoas ficam tensas. Será que ficou bom? Será que gostaram? Você não pode ser escravo de pessoas. Críticas, opiniões, ameaças, seja o que for, você não pode ser escravo disso. A terceira coisa, que você é escravo do que você não governa. Você se torna escravo da circunstância. A circunstância não pode fazer você. E circunstância é aquilo que você não escolhe. A circunstância simplesmente aparece. Sabe o dia mau? O dia mau chega. Você não reservou ele na agenda. Você não reservou. Você reservou para 2021 ano, dias de conquista, de vitória. Você não reservou no ano de 2021 dia de luto, dia de lágrima, dia de perda. Mas ele não perde permissão. Ele chega, mete o pé na porta e fala: cheguei. A circunstância chega. E quando eu não governo, a circunstância me governa. Então eu não tenho estrutura para lidar com a circunstância. E eu me entrego. Porque a circunstância tomou conta. Pastor, o que é a circunstância? Lembra da condição? A condição é uma circunstância. Eu estou sem ver, mas não sou cego. Quem não governa faz da circunstância uma verdade. Deixa ela tomar conta da família. Deixa ela tomar conta de todas as áreas da sua vida. Então isso vira um gigante. E você se torna escravo daquela circunstância. É por isso que há tanta depressão. É por isso que anos após anos, a farmácia estoura de vender remédios para doenças psicossomáticas. Porque a ansiedade é síndrome do pânico, é a preocupação, e tudo isso é simples, é a má gestão da emoção. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que governar? O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso entender que eu vivo aquilo que eu acredito. E a pergunta que eu te faço é: em quem está a sua fé? Onde está a sua esperança? É simples. A palavra, ela é verdadeira, mas ela só faz efeito onde eu acredito e tomo posse. E ela é liberada toda semana, ela é liberada na célula, ela é liberada na igreja, e ela é liberada, e ela é liberada, e ela é liberada. Mas eu preciso entender uma coisa: que a boa, que a perfeita, que a agradável vontade de Deus só vem através
da renovação do entendimento. O governo, o filé do céu, a essência de tudo que Deus tem para mim, eu só tomo posse de uma maneira: e não vos conformeis com este mundo, com este sistema, mas transforma isso pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a minha vida, o meu dia a dia, eu acabo vivendo aquilo que eu acredito que é. Agora, o interessante é que a Bíblia diz que o justo, na sua essência, ele não viverá por vista, mas ele viverá pela fé. Quando eu olho e eu vejo tantas pessoas escravas, e Deus dizendo assim: olha, os mais altos céus são do Senhor, mas a terra, faça assim. Confiei a você, confiei a você, eu confiei a você. Deus está dizendo assim: há muitas coisas impossíveis que sou eu que faço, só que a maioria das possíveis é você que faz. E o que Deus está falando com você hoje é posicionamento. Deus está dizendo assim: há coisas que você não pode fazer vista grossa mais, você tem que cair para dentro e resolver. Há coisas que você não tem mais que fazer, que não é com você. Você precisa ir para cima, você precisa se posicionar. E a pergunta hoje é: do que é que você hoje se sente escravo? Por que você não está governando? Que área da sua vida você sente que eu não estou governando aqui? Eu preciso de um alinhamento aqui. E Deus está dizendo assim: olha, eu posso te dar clareza nisso, eu posso te dar sabedoria para isso, eu posso te dar discernimento para isso, mas há muitas coisas que a decisão é você que vai ter que tomar. Pastor, como é que eu assumo o governo? E aqui eu quero que você entenda a essência. Como é que se assume o governo? É quando eu tenho o entendimento e a clareza das coisas. É quando eu me posiciono, mas eu sujeito a minha alma ao Espírito. Eu vou repetir. Na alma eu tenho clareza, eu tenho entendimento, eu sei o que é para fazer, mas uma coisa é eu saber o que é para fazer, outra coisa é eu ter graça para fazer. Há muitas coisas que você sabe que precisa fazer em casa, mas você está procrastinando. Há muitas coisas que Deus tem cobrado de você, mas você tem deixado para amanhã. Porque uma coisa é o que eu sei, outra coisa é o que eu faço. E o que Deus está dizendo hoje é noite de sujeitar todo esse entendimento ao Espírito Santo de Deus. E o que é isso? É o que o apóstolo Paulo diz: então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, e como que isso acontece? Deixa eu te dizer uma coisa muito simples. Não tem como nada disso
acontecer sem o doce Espírito Santo. Não tem como nada disso acontecer sem o doce Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ninguém muda ninguém. Ninguém abre a cabeça de ninguém. Esposa não muda marido, marido não muda esposo, pai não muda filho, ninguém muda ninguém. Mas você pode ter certeza que todas as vezes que você se aproximar do Espírito Santo, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É impossível se aproximar do Espírito Santo e ficar do mesmo jeito. Ele vai trazendo clareza. Porque quando Isaías teve um encontro, a primeira coisa que a ficha dele caiu: ai, eu sou um homem de lábios impuros. A ficha dele caiu dos seus próprios erros, das suas próprias mazelas. Quando eu me aproximo do Espírito Santo, eu valorizo o que a palavra diz. E a palavra é a bússola, é a receita. Não tem como. E deixa eu te dizer uma coisa: o compromisso de Deus é com ela. Você pode dar uma glória a Deus? O compromisso de Deus é com ela. Eu vou dizer algo: não jogue a pedra, segura. Mas Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel aos seus princípios. Deus não vai, não, vou quebrar essa para o Diego, porque o Diego foi criado na igreja. Fica tranquilo, Diego. Não, a minha palavra, ela não volta vazia. O compromisso de Deus é com a palavra dele. É com a palavra dele que ele tem compromisso. E quando eu me aproximo do Espírito Santo, então os princípios da palavra de Deus, elas são impetradas em mim. E há uma forma, e eu quero encerrar aqui te contando um segredo. O maior segredo é quando nós descobrimos o poder do secreto. Para assumir o governo, eu preciso descobrir o poder do secreto, porque o visível é só consequência do secreto. A Bíblia diz assim, pastor Edson: aquele que quer orar, entra no quarto, fecha a porta, e seu pai que te vê em secreto, te honrará publicamente. Quando jejuardes, não faça como os fariseus, com aquela cara de coitado. Lave o rosto, porque o seu pai que te vê em secreto te honrará publicamente. A Bíblia diz: quando for ajudar alguém, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, porque aquele que faz em secreto, o seu pai te honrará publicamente. Pastor, o que é isso? Eu vou te explicar. Da última vez que eu vim aqui, não tinha feito a reforma ainda. Eu cheguei, eu vi as salas. Uau! Vi essa igreja como ficou linda. Entrei em sala por sala aqui. Apaixonei por uma ali, ó, parece um cinema, um negócio que sobe assim. Meu Deus, eu tirei foto daquilo lá. Meu pastor esteve aqui semana passada. Eu perguntei para o pastor Juversino, ele viu isso aqui. Eu apaixonei por aquela sala. Eu admirei tudo. Sabe que eu em nenhum momento perguntei: pastor, e esse alicerce aqui? Que bonito, né? Pastor, quanto gastou nesse alicerce aqui? Porque ninguém admira alicerce, mas nada disso existe sem a estrutura que está enterrada aqui. Nada. Mas ninguém admira o que está em secreto. Ninguém sabe, ninguém se importa.
Você olha uma árvore, você admira a folha, sombra, fruto. Você admira flores. Nunca vi ninguém dizer assim: nossa, essa árvore deve ter uma raiz. Nunca vi ninguém admirar a raiz. Mas para todos chega o inverno. E quando o inverno chega, a sombra não existe mais. Os frutos somem. As flores caem. E quando você acha que a árvore morreu, só tem uma coisa sustentando ela: a raiz que ninguém vê. Os nossos resultados é só fruto do secreto. O governo é só fruto de um secreto. Um trabalho de base que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém entende. Quando o pai honra publicamente, todo mundo enxerga essa parte. Mas a Bíblia diz que o pai honrou publicamente por causa de uma coisa: e o seu pai, que te viu em secreto, te honrará publicamente.